Já ouviu falar em contrato de gaveta? Sabe como ele funciona, seus riscos e vantagens? O quadro Pense Direito de hoje vai trazer mais detalhes sobre este assunto para você. Acompanhe. Contrato de gaveta é a expressão usada para poder se referir àquele documento, assim chamado contrato, estabelecido entre duas ou mais partes, que não segue as formalidades legais exigidas para o ato. E muitas vezes é guardado numa gaveta, por isso o nome contrato de gaveta, e não é registrado no cartório competente, não é feito pelo cartório de notas competente, ou não é registrado de alguma maneira pelo cartório de imóveis competente, porque geralmente nós temos esse contrato de gaveta incidindo sobre essas relações que tratam de direito imobiliário, relações de compra e venda de imóveis. No Brasil, o único ato que transfere a propriedade de um bem imóvel, de uma casa, de um apartamento, de um lote, de uma chácara, por exemplo, o único ato que transfere a propriedade desse bem do vendedor para o comprador é o chamado registro. E o registro se dá no cartório de imóveis, ok? O imóvel vai estar localizado em algum local e todo local vai ser servido ali por algum cartório de imóveis. É nesse cartório onde tem que ser registrada a compra e venda desse imóvel. Só que para registrar essa compra e venda, tem que ser feito antes um documento de compra e venda. Se o imóvel tem até 30 salários mínimos, se o valor dele é de até 30 salários mínimos, esse documento pode ser um documento particular, pode ser um contrato particular de compra e venda com firma reconhecida em cartório, preferencialmente na modalidade por autenticidade e não só por semelhança. Reconhece-se a firma em cartório, leva-se esse documento ao cartório de imóveis e aí consegue-se registrar esse imóvel, a venda desse imóvel de até 30 salários mínimos. Só que se o imóvel tem mais de 30 salários mínimos, se o valor dele é maior do que esse, mais de 30 salários mínimos, então não só o registro tem que ser feito no cartório de imóveis, isso sempre tem que acontecer, independente do valor do imóvel, tem que ser registrado no cartório de imóveis. O que muda, como eu disse, pelo valor, é a possibilidade de fazer um contrato simples, se o imóvel for de até 30 salários mínimos, ou agora a imposição de que, sendo o valor daquele imóvel acima de 30 salários mínimos, seja feito não só um contrato simples, não, isso não basta, é necessário fazer uma escritura pública de compra e venda. É um ato que será feito no cartório de notas. Então, esse imóvel, esse documento, inicialmente parte do cartório de notas, tem que recolher a taxa ali, recolher os tributos, e aí depois esse documento pronto, que é a escritura pública de compra e venda, tem que ser levada a registro no cartório de imóveis. E aí tem que recolher novas despesas, uma outra taxa, porque são dois atos distintos. Atenção para isso. São essas as formalidades que a lei exige para compra e venda de um imóvel no Brasil. Muitas pessoas fazem o chamado contrato de gaveta. Ah, fulano, vou te vender essa casa aqui no contratinho, e aí a casa vale mais que 30 salários mínimos, e a pessoa não faz sequer uma escritura pública e muito menos registra aquela compra e venda, e aí fica por assim. O que acontece é que num belo dia, o tal do vendedor da casa falece, lembrando que a casa ainda está em nome dele no cartório, não foi transferido, o vendedor falece, e aí os filhos dele, os herdeiros, processam quem está morando na casa, o comprador, falando, olha, esse comprador, na verdade, não comprou nada, ele diz que é comprador, mas ele mora ali a título alugado, e nós queremos despejá-lo porque nós queremos vender o imóvel ou usar o imóvel. E há grandes chances desses herdeiros conseguirem isso na justiça. A menos que esse comprador prove cabalmente, convictamente, que ele comprou o imóvel e que ele tem direito sobre ele, ele vai perder aquele bem e pode perder até os valores que já pagou. Isso é muito importante, porque o imóvel na vida de uma pessoa costuma ser o bem de maior valor. É muito difícil para o brasileiro, em geral, conseguir juntar dinheiro para comprar um imóvel. E ele pode perder tudo se ele não observar as formalidades legais para poder comprar ou para poder vender um imóvel. Ele pode ter um prejuízo enorme aí. Nesses casos, além, é claro, de ter que enfrentar uma batalha judicial que é longa, tormentosa e muito cara também. Muito cuidado com o contrato de gaveta, ele é muito perigoso nesse sentido. Claro, é melhor do que nada? Sim, é melhor do que nada. É melhor do que um contrato verbal, pura e simplesmente? Com certeza ele é muito melhor que um contrato verbal. Mas ele nem se compara a um contrato ou uma escritura pública registradas em cartório como a lei exige, tá bom? É melhor do que nada.
cabe uma defesa num processo judicial com base no contrato de gaveta, mas assim, a gente aconselha a não fazer porque vai ter risco de perder a causa e vai ser caro, vai ser tormentoso, vai ser demorada essa batalha judicial. Então esquece o contrato de gaveta, junta um dinheirinho a mais, faz o contrato certinho, a escritura pública de compra e venda, registra aquele ato em cartório. A gente sabe que no Brasil os tributos são altíssimos, infelizmente, a gente paga tributo para tudo, quase que para respirar também, mas é o que é exigido para nós conseguirmos garantir ali a certeza daquele bem, daquela posse, daquela propriedade, daquele bem que tanto foi caro, tanto foi difícil para conquistar para o brasileiro em geral.